Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho extraordinário das bem-aventuranças. O Evangelho profundo, um Evangelho que nos indica o caminho do céu. No entanto, um Evangelho, à primeira vista, bastante difícil de ser compreendido, bastante difícil de a gente penetrar o seu sentido, porque tudo bem, a gente aceita porque está escrito aqui, né? Está escrito na Bíblia, é a palavra de Deus, mas vamos ser bem objetivos. Não é que seja fácil concordar que são bem-aventurados os pobres. Feliz é quem é pobre? Na crise que nós estamos passando no nosso país, você que está com cheque especial, com título de protesto, com dívida, sem emprego, passando necessidade, você pode do fundo do seu coração dizer que você crê que são bem-aventurados os pobres, os que choram? Não, eu acho que é tudo o contrário àquilo que a gente pensa. Então, o que é que esse Evangelho quer nos dizer? Bom, para que a gente perceba e penetre profundamente o que esse Evangelho nos diz, eu gostaria de pedir licença para vocês. Eu geralmente não falo das coisas pessoais, das coisas da minha família, mas a situação pela qual minha família está passando no momento é talvez a forma mais fácil de vocês perceberem logo na primeira fotografia, né, no primeiro olhar, aquilo que está realmente nesse Evangelho. Veja só, a minha irmã mais velha, que é somente 1 ano mais velha do que eu, está com câncer já há 5 anos. Iniciou com câncer no seio, depois metástase para o cérebro, depois metástase na meninge. Nós estamos na reta final. Ou seja, a esperança humana é 0. Humana. Deus pode fazer o milagre que Ele quiser, a hora que Ele quiser, mas Ele não tem dado sinais de que Ele queira um milagre. Minha irmã, vamos falar mais objetivamente, está morrendo. Mas, quando eu olho para a minha irmã hoje, o que é que eu vejo? Eu vejo uma fotografia das bem-aventuranças. Por quê? A minha irmã está na cama, inchada, com corpo volumoso, cabelo curto de quem fez quimioterapia, já perdeu o controle das pernas, já perdeu o controle das necessidades, está usando fralda, não mexe mais as pernas, está com dificuldade de mover o braço esquerdo, o braço direito também bastante dormente, dificuldade de falar, dificuldade de conectar as ideias. Ela tem momentos com uma lucidez claríssima, momentos que você vê que ela começa a dizer coisas de quem está um pouco delirando. Esta é a minha irmã atualmente. Poderíamos dizer que enquanto corpo humano, enquanto corpo de uma pessoa humana, ela é um fracasso. Está fracassando. Já não consegue mais manter a vida, a saúde está deixando aos poucos. Objetivamente, minha irmã, minha querida irmãzinha, está morrendo. Foi para ela que quando eu era criança eu celebrava as minhas primeiras missas. Eu era criança e celebrava a missa com suco e bolacha. E ela era a minha paróquia. Era para ela que eu celebrava. Se você for olhar a minha irmã,
Você pode olhar inclusive no Facebook dela. A minha irmã era uma mulher muito bonita. Eu me lembro quando nós éramos adolescentes, nós viajamos, e houve um momento da viagem que estava eu, minha mãe e minha irmã nos 3 bancos do avião, e no banco da frente tinha um modelo famoso, desses de moda masculina. Eu não fazia ideia de quem fosse a pessoa, mas a minha mãe conhecia dessas revistas, né, femininas, que o pessoal olha moda, etc, etc. E esse rapaz, então, modelo, olhou a minha irmã que dormia no banco do avião, virou para minha mãe e disse assim: a sua filha é muito bonita. Ela pode ser modelo, se a senhora quiser, eu posso abrir o caminho numa agência de modelos para ela. Só estou dizendo isso como testemunho para dizer que era uma mulher belíssima, fisicamente. No entanto, não se escandalize, mas eu vou dizer. Digo isso para vocês porque eu já disse para ela, já disse isso para a família. Uma das coisas melhores que aconteceram para minha irmã foi essa doença. A minha irmã, nesses 5 anos, tornou-se uma mulher piedosa, tornou-se mais generosa, mais família, mais mãe. Ela antes era uma mulher independente que se preocupava com a sua carreira. Há 5 anos atrás, quando ela recebeu a notícia da doença, eu vi de repente a minha irmã se desapegar de tudo. A primeira coisa, ela se desapegou da vaidade do corpo. Ela já tinha feito várias cirurgias estéticas, porque vai envelhecendo, né? Então tem que ir corrigindo um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. De repente, com a doença, a minha irmã se volta para a família. Eu vi minha irmã que não frequentava a igreja, agora devota-se, ajoelhada na igreja, dizendo: Jesus, não faça isso com os meus filhos. Não deixe os meus filhos órfãos. Se desapegou do corpo, disse: não estou nem aí, tem que tirar, tire tudo, tire os seios, não me interessa. Se desapegou completamente, os cabelos caíram e não estava preocupada com isso. Em casa, não estava a todo momento preocupada em colocar peruca, nada disso. Ela colocava um lenço na cabeça para sair de casa, somente um lenço muito simples, e dentro de casa ficava sem nada na cabeça, não estava preocupada com a aparência dela. Começou a confessar, começou a comungar, começou a caminhar no caminho de Deus. Por que é que eu digo que a minha irmã nos ajuda a compreender as bem-aventuranças? Porque ontem eu dei para ela, acho que pela 4ª ou 5ª vez, por razões diferentes, a unção dos enfermos. Aproveitando que ela ainda estava com lucidez, dei a ela o perdão dos pecados, dei a indulgência plenária. Minha irmã, parece um sonho, está pronta para o céu. E no entanto, fisicamente, humanamente falando, com os olhos da carne, é um desastre. Porque ela está morrendo. Objetivamente morrendo. Verdadeiramente morrendo. E no entanto, dentro dela, o milagre da graça divina, o milagre da luz sobrenatural que brilha na fé. Vi nesses tempos minha irmã fazer atos de fé,
de uma tal confiança e entrega a Deus, que espantou toda a família. As pessoas vinham me perguntar: mas escuta, vocês não falaram para ela o estado de gravidade em que ela se encontra? Eu disse: sim, ela sabe perfeitamente. Não, não é possível. Aí, minha irmã mais nova, que não, duvidando, querendo pôr à prova a coisa, chegou e disse: escuta, falando para minha irmã que está com câncer, você sabe a gravidade da sua doença? Ela disse: sim. Você sabe que você está morrendo? Sim. E você está assim, tranquila? O que é que você quer que eu faça? Num ato de entrega sobrenatural, inexplicável humanamente. Gente, eu cresci com a minha irmã, eu sei o temperamento dela. No entanto, de uma fortaleza interior, que todo mundo ficava admirado. Várias pessoas da família vieram me perguntar: mas vocês contaram mesmo? Plenamente consciente. Claro, uma grande chaga no coração dela, que claro, não tem cura, enquanto ela é mãe, e for verdadeiramente mãe. A chaga de entregar os seus filhos. Ela vai deixar um filho com 17 e uma filha com 12 anos. São muito novos. Muito novos. E no entanto, eu disse para ela, ela se consagrou a Nossa Senhora, eu disse para ela: você não tem filhos. Você entregou tudo a Nossa Senhora, inclusive os filhos. São dela. Você duvida que Nossa Senhora ama seus filhos mais do que você ama? Você duvida que Nossa Senhora vai cuidar deles melhor do que você cuidaria? Entregue tudo e entregue rápido. Por que é que eu digo que ela é o exemplo das bem-aventuranças? Porque embora exteriormente seja uma tragédia, interiormente há bem-aventurança, há felicidade, há alegria de ser de Deus. Gente, nem todo mundo na minha família está reagindo com fé. Pobres coitados dos que nesta hora não têm fé. O desespero, a aflição, a angústia que não tem remédio. Não existe um remédio que cure isto, a não ser a conversão e a fé. Esses dias, eu olhando para algumas moças bonitas e belas, belíssimas, como a minha irmã foi bela, no entanto, moças que eu sabia não estão em estado de graça, moças que eu sabia estão em pecado mortal, moças que eu sabia que se morressem naquele momento, certamente não seria fácil que elas fossem salvas e fossem para o céu, só um grande milagre divino. Quando olhei para aquelas moças belas, e olhei para a minha irmã, minha pobre irmã na cama, que é somente uma sombra daquilo que ela foi, uma sombra longínqua da beleza feminina que ela tinha, eu entendi as bem-aventuranças com grande profundidade. Ah, como é feliz esta pobre que está morrendo, como é feliz este corpo que é uma ruína, que é um fracasso, mas que guarda dentro do seu coração o tesouro da fé e da graça divina, que guarda a certeza do céu. E como são tristes e infelizes as formosas e belas, fadadas ao inferno e à condenação eterna, se não mudarem de vida e se não se arrependerem. E como são tristes e infelizes as formosas e belas, fadadas ao inferno e à condenação eterna, se não mudarem de vida e se não se arrependerem.
Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Eu olho para minha irmã e a vejo pobre em tudo humanamente, necessitada de tudo. Voltou a ser um bebê. Se ninguém lhe der de comer, ela morrerá de fome. Se ninguém lhe der de beber, ela morrerá de sede. Se ninguém trocar as suas fraldas, ela ficará lá em seus excrementos. Se ninguém virar ela de lado, para mudar de posição, porque aquela posição já está cansativa, ela é incapaz de virar de lado. E, no entanto, ela é feliz, porque o céu está esperando por ela. Meus queridos, o que Jesus quer nos ensinar nas bem-aventuranças é como é ridícula a esperança carnal. Onde está a felicidade deste mundo? Este mundo proclama, não, felizes os pobres, mas felizes os ricos. E, no entanto, o dinheiro não comprará nem saúde e nem salvação eterna. O Evangelho proclama, bem-aventurados os que choram os seus próprios pecados. O mundo diz, bem-aventurado quem está nas noitadas, nas baladas, quem está nos prazeres da carne. E, no entanto, estes prazeres mundanos não lhes darão a felicidade do céu. Eles passarão. Onde estão os prazeres da carne daqueles que hoje jazem nos sepulcros? Onde estão os prazeres da carne daqueles que hoje estão entubados em uma UTI? Onde estão os prazeres da carne daqueles que, ai de nós, ardem no fogo eterno? O mundo diz, bem-aventurados os mansos, o Evangelho diz, bem-aventurados os mansos, mas o mundo diz, não, bem-aventurado quem não se faz de besta. Não deixem fazer você de besta. Não seja manso, se vingue. Faça alguma coisa, reaja, lute. Você não pode deixar se aproveitarem assim de você. E, no entanto, nosso Senhor nos diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque você pode brigar muito, você pode lutar muito pelos seus direitos, mas nenhuma de suas lutas mundanas darão para você a salvação eterna e nenhuma delas livrarão você da morte. Gente, que alegria poder palmilhar esta terra, que alegria poder pisar neste chão e saber, existe um grande céu nos esperando, prometido por Jesus. Ele veio. Ele é a fotografia das bem-aventuranças. Ninguém mais pobre do que esse Cristo crucificado. Ninguém mais aflito. Ninguém mais manso do que Ele. Ninguém mais tem sede e fome de justiça do que Ele. Absolutamente, mas ninguém é pacífico como Ele. Sim, olhe para o Cristo crucificado. Ele é a fotografia das bem-aventuranças. Ninguém é mais misericordioso do que Ele. Ninguém é mais perseguido por causa da justiça do que Ele. E, no entanto, ninguém mais feliz, porque Ele é a fonte de toda a felicidade, porque Ele nos abre a porta do céu, o paraíso eterno. Meus irmãos, vamos varrer de nossas vidas as esperanças mundanas. Vamos varrer de nossas vidas a esperança de uma felicidade aqui. Mas, padre, é verdade que não existe felicidade nenhuma aqui? Existe, porque Jesus, veja só, Jesus está proclamando essas bem-aventuranças e a tradição da igreja reconhece que bem-aventurados são os santos no céu,
mas também os santos aqui na terra já começam essa bem-aventurança. Por quê? Porque embora os santos por fora sejam um fracasso, sejam homens e mulheres chagados e sofridos como a minha irmã, por dentro vivem a graça divina. Vejam, eu não quero ser mal interpretado, por favor, eu não estou canonizando a minha irmã. Minha irmã não é santa, nesse sentido estrito da palavra, tá? Não é canonização da minha irmã. Eu estou usando-a como exemplo para que você entenda os santos. Não é isso? Exemplo somente. Mas para nós entendermos que esses homens e mulheres sofridos tinham dentro deles um núcleo de paz que não podia ser atingido por ninguém. Enquanto eu celebrava a missa hoje de manhã, fiz uma homilia parecida com essa, eu falei que nós precisamos nos entregar a Nossa Senhora e que ela esmaga a cabeça da serpente. E pedi a todos os que estavam na missa, como peço a vocês agora, orações pela minha família e pela minha irmã, porque o demônio, ele faz armadilhas. Enquanto celebrava a missa hoje de manhã, e eu estava no altar, me veio claramente a imagem de que o demônio estava preparando um bote final. Não necessariamente com a minha irmã pobrezinha, que já não tem mais nem tanta consciência, mas um bote final talvez contra a minha família, ou contra mim, que seja. Porque o que o demônio faz, a única coisa que ele faz é querer nos levar para o inferno, não se preocupe. Nosso Senhor disse que Ele ferirá o calcanhar, mas a Virgem Santíssima esmagará a sua cabeça. Confiança total e irrestrita em Nossa Senhora. Mas quero novamente me encomendar às orações de vocês nesses dias, porque nós vivemos todos uma grande luta, uma grande batalha, uma grande luta espiritual. Que Nossa Senhora mande os seus anjos. Ela prometeu que mandaria a quem os pedisse. Mande os seus anjos e que todos nós saiamos, eu, minha família, mas vocês também, com as famílias de vocês, todos nós saiamos homens e mulheres melhores do sofrimento que a vida nos propõe. Eu olho para minha irmã e vejo um verdadeiro milagre. E não pensem que esse milagre aconteceu porque ela é a irmã do padre Paulo Ricardo e o padre Paulo Ricardo a converteu e pregou para ela. Vocês sabem que santo de casa não faz milagre. Se tem uma coisa que eu posso dizer diante de Deus, com toda a clareza e sinceridade do meu coração, foi um milagre de Deus com o qual eu nada tenho a ver. Tanto que eu sou o primeiro a estar surpreso com a conversão da minha irmã. Felizmente surpreso, alegremente surpreso, feliz com uma gratidão que eu não sei o que fazer para agradecer a Deus e a Nossa Senhora, por ver a minha irmã indo para o céu. É quase inimaginável, é quase impensável quem a conheceu na juventude, vê-la devota, vê-la amando Jesus e Nossa Senhora. Hoje de manhã, veja, a gente não deve ser supersticioso, tá? Ela está com um tumor no cérebro e é evidente que o cérebro causa sensações ilusórias. Então eu não estou dizendo que foi um milagre, mas existem coincidências que nós sabemos que são usadas por Deus como grande providência. Hoje de manhã, eu conversando com ela, ela disse assim: Júnior, ela me chama de Júnior, hoje de manhã eu acordei e com a minha mão esquerda, essa mão que ela já não está mais quase movimentando, eu senti uma criancinha pequenina alisando a minha mão
e fazendo carinho. E quando eu fui olhar, não tinha ninguém. Eu disse para ela: e como você interpretou isso? Eu disse: eu não sei, mas eu senti a presença de Nossa Senhora. Eu disse: olha, é interessante que você diga isso, porque hoje de manhã, enquanto eu fazia a homilia e pedia para as pessoas rezarem para você, eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu me aproximei da imagem de Nossa Senhora e disse: peçam a Jesus, e apontei para o menino Jesus. Eu nunca faço isso. Nas minhas homilias eu sempre aponto para o crucifixo. Peçam a Jesus lá. Eu disse: peçam a Jesus, e apontei para o menino Jesus. E disse para ela: olha, Jesus, no céu, ele é adulto, mas ele aparece do jeito que ele quer. E ele apareceu várias vezes para vários santos na forma de menino. Por que é que Santo Antônio tem uma imagem do menino Jesus no braço? Santo Antônio viveu 13 séculos depois de Jesus. Santo Antônio não viveu nos dias de Jesus. Por que é que ele tem um menino? Ele nunca viu o menino Jesus nessa vida aqui na terra. Ele viu o menino Jesus que apareceu misticamente para ele, em forma de criança. Expliquei isso para ela. E quero agradecer a Deus por ter tocado o coração da minha irmã. Claro, não estou dizendo que foi um milagre, pode ser simplesmente ilusão do cérebro dela. Entende? Mas oxalá todas as ilusões fossem maravilhosas assim e consolassem tanto a alma, como ela se sentiu consolada. E exatamente por essa providência divina, hoje de manhã eu falei da mesma coisa, e eu vejo nisso um sinal muito grande do céu. Meus queridos, bem-aventurados os pobres, mal arrumados, esbagaçados como nós, mas que temos dentro o tesouro da graça. Deles é o reino dos céus. Que alegria ter essa esperança. Que alegria. Vamos então pedir a Deus que confirme no coração de cada um de nós, nessa noite, a fé nas bem-aventuranças.